Boa noite. Nós estamos aqui na TV Rio Branco. Hoje o programa é gravado em virtude do meu convidado. Veio 2 convidados, mas um dos convidados teria que viajar no sábado à noite. Então nós gravamos esse programa no sábado às 10 horas da manhã. Mas esse programa é transmitido também ao vivo no horário, também pela Rádio FM Cidade, 107.1, para todo o estado do Acre e até alguns municípios aqui do Amazonas e de Rondônia. Nosso canal no YouTube e amanhã, na segunda-feira, às 9 horas da manhã, é reprisado aqui na sua TV Rio Branco. Os nossos convidados de hoje são pessoas que fizeram parte da história, fazem parte da história. 2 homens que estavam lá sentados na mesa do destino quando o Brasil desenhava a Constituição de 1988. Eles conhecem a alma da Constituição Federal, seus limites, seus medos, seus sonhos, e hoje vamos entender com eles o Brasil de ontem e o Brasil de agora. Estou falando dos amigos Narciso Mendes, na época era do PDS, e Osbi Lima, na época do MDB, que fizeram parte da... Sejam muito bem-vindos, é uma honra muito grande para mim entrevistar 2 pessoas que, primeiro, que são amigos e que eu admiro muito, mas que têm registrado na história do Brasil uma passagem muito importante, que foi a promulgação de nossa Constituição Federal. Um marco para o Brasil. Tá? Então, vamos conversar com eles. Eu queria, Márcio Nunes, que você colocasse aí uma foto que nós trabalhamos juntos aí, dos deputados constituintes na época da promulgação. Tá aí. Os deputados federais, Alessio Dias. Aí, Osbi, me ajuda aí, Narciso. Francisco Diógenes, né? Francisco Diógenes. Fleming, né? Geraldo Fleming. Zé Melo. Maria Lúcia. Narciso Mendes. Aí, estou eu aparecendo agora. Osbi Lima. 6, 7. Rubens Branquinho. E Rubens Branquinho. Desses 3... Geraldo Fleming. Desses aqui... Primeiro é o Francisco Diógenes. Geraldo Fleming. José Melo. Nós já dissemos o nome de todos, já. Eu faço uma ressalva. Aí, faltam os 3 senadores que também não eram senadores, eram constituintes. Aqui são os deputados. Os 3 senadores que eram o Nabor, era o Luiz Bezerra e o Mário Maia. Márcio, na sequência, antes de nós começarmos a entrevista aqui, o bate-papo, vamos assistir esse vídeo aí de 2 minutos aí sobre o dia da promulgação e dar um especial aí naquela hora que aparece o Osbi e o Narciso ali por trás da mesa. Senhoras e senhores constituintes, hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes, mudou restaurando a federação, mudou quando quer mudar o homem cidadão. E é só cidadão quem ganha justo e suficiente salário, lê e escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa. Chegamos, esperamos a Constituição como vigia espera a aurora. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia.
o exílio e um cemitério. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Não é a Constituição perfeita, mas será útil, pioneira, desbravadora. Será luz, ainda que de lamparina, na noite dos desgraçados. A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Que dia, meu amigo, né? Eu vi muita gente chorar nessa hora. Porque nós estávamos saindo de um regime de exceção. E ali foi a lei, acima de tudo, das garantias fundamentais que foram consideradas cláusulas pétreas para o cidadão. Mas antes de a gente aprofundar na questão da Constituição, quando nós fomos para lá, nós nos defrontamos com dois problemas, os dois problemas iniciais na Constituinte. O primeiro era se os senadores remanescentes, que ainda tinham 4 anos de mandato, se eles poderiam participar da Constituinte, já que eles não foram eleitos como tais. Como a Constituinte era congressual e não exclusiva, talvez o nome de congressual tenha sido adotado para permitir que os senadores, que ainda restariam 4 anos, participassem da sua elaboração, ou não, Osmir? É isso, exatamente isso. Depois, o segundo problema é que o presidente Sarney deixou um anteprojeto da Comissão de Notáveis, comandada por Afonso Arinos. E que talvez fosse a ideal. Mas foi recusado por unanimidade. Foi. Porque, naquele momento, nós, constituintes, dissemos, não queremos nenhum anteprojeto. Nós queremos ouvir o povo para dele extrair a Constituição. Narciso, nós ouvimos todos os segmentos organizados da sociedade, todos. As minorias, os indígenas, os negros, os funcionários, os empresários, enfim, todo o sistema organizado do Brasil foi ouvido pelas várias subcomissões, depois transformado em comissão, depois foram para a sistematização, sistematizou o que nós tínhamos aprovado até então, aí que foi para o plenário final da Constituição. Mas eu digo sempre, eu discuto sempre, nós temos algumas vezes, em alguns pontos nós temos divergência, eu e Narciso, porque nós participávamos de partidos diferentes, que tinham... Ele contava no partido dele com figuras notáveis, como Roberto Campos, como Delfim Neto e outras figuras da área econômica. E aí onde eu acho que nós realmente pecamos em alguns artigos aí da Constituição. Mas ela foi humilde. Ela reconheceu que não era perfeita. Não fala. Ele disse aí, doutor Ulisses. E que daqui a 5 anos a reformassem. Muita gente critica a nossa Constituição pela extensão. Como é que pensava o doutor Ulisses? O doutor Ulisses achava que o povo brasileiro não sabia dos seus direitos, não sabia de como funcionava a República, em sua grande maioria, o que é verdade. Até hoje. Como até hoje. Ele propôs alguns, até que constavam já de Código Penal, Código Civil, tal, incluíram na Constituição para repassar a cada brasileiro uma Constituição para que ele lesse e soubesse. E primeiro que existia uma lei maior,
que era a lei das leis. E segundo, para que ele conhecesse seus direitos e suas obrigações. Essa Constituição, para encerrar o meu ponto de vista agora, ela foi e é tão importante para a estabilização da democracia, com tantos golpes que já houveram no passado, que hoje nós estamos com... Ela foi de 88, nós estamos com 37 anos da existência dela. Nós tivemos impeachment de 2 presidentes. Nós tivemos prisão de senadores, deputados, mas a Constituição permanece em pé. Foi modificada porque teria, com essa extensão, de haver modificações ao longo do tempo, que o mundo anda, caminha, se modifica, e ela acompanhou os tempos. Mas ainda hoje, acho que não há necessidade de outra Constituinte e que essa, no decorrer do tempo, deve ainda ser modificada naquilo que não condiz com esse tempo. Eu, Alex, enquanto constituinte, eu já tinha sérias preocupações. Até porque nós estávamos a elaborar a 8ª Constituição. Você vê, a Constituição dos Estados Unidos data de mais de 250 anos e continua sendo a primeira e única. E qual era as preocupações que eu tinha da nossa Constituição? Nós tínhamos, talvez, um dos mais célebres constituintes da época, era o Roberto Campos, avô destes cidadão que, do governo passado, foi o presidente do Banco Central. E todos os dias, inexoravelmente, quando subia à tribuna da Assembleia Nacional Constituinte, Roberto Campos pegava uma cópia do anteprojeto em curso e chamava a atenção para um detalhe que hoje está nos preocupando. Ele chamava a atenção dos colegas constituintes que nós devêssemos estar construindo ou instituindo uma carta não de boas intenções. Até porque de boas intenções a nossa Constituição está cheia. E isto resultou que a nossa Constituição, vejam só, enquanto direito constitucional, é composta de 250 artigos, o que já fazia dela a mais longa Constituição do mundo, e 1.600 dispositivos. Se você como advogado, você sabe disso. O artigo 5º da nossa Constituição é chamado de cláusulas pétreas. O que é que isso significa dizer? Que nem o Congresso futuro, os Congressos futuros, poderia mexer nessas cláusulas. E qual foi o resultado? É que nós criamos uma Constituição que, de tantos direitos que traziam, permitiu que, de lá para cá, o Brasil se tornou-se no país mais legiferante do mundo. Nós somos o país que temos o maior número de leis. A despeito de uma coisa,
já está certamente comprovado que quanto mais corrupto é um país, maior número de leis ele tem. Porque as leis são criadas para punir os corruptos e, em contrapartida, surgem as leis para proteger os acusados de corrupção. Então, eu entendo, e deva ser assim, que na prevalência, a nossa Constituição deve ser cumprida. Você não pode descumprir uma lei constitucional, mas que a nossa Constituição não deveria ser tão abrangente quanto foi. Conversar com duas pessoas que viveram lá, é preciso ter paciência, cautela, porque é um esclarecimento muito diferente do que você lê na história, sabe? Você vê a sua fala inicial dos trabalhos da Constituição, foi que ouviu todos os segmentos sociais do país, né? Todas as subcomissões. Foi um debate muito mais do seio da sociedade para o Congresso Nacional em vocês, do que do Congresso Nacional para a sociedade. Então, vocês ouviram todas as representatividades da sociedade civil organizada e de um modo geral. Mas o primeiro ato da Constituição foi a assinatura do presidente Ulisses Guimarães. Na promulgação, foi o primeiro ato, foi a assinatura dele. A fala dele, ele diz-me assim, eu prestei atenção, e falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade. Sim. Da liberdade, da dignidade, da democracia e da justiça social do Brasil. Que Deus ajude que isso se cumpra. E, na sequência, ele faz o juramento de todos os poderes constituídos ali naquele momento. Você viveu um momento desse no Brasil, onde a situação era você estar saindo de um processo de ditadura, um processo difícil que o Brasil passou. É uma coisa que eu tenho certeza absoluta que, na época, era a esperança de todos os brasileiros. E aí, fecho com essa sua fala. Precisamos até se mudar qualquer coisa, o respeito a essa. Nessa semana, Osmi, você me cobrou naquele dia que eu vim aí, disse, vamos lá para o seu programa. Aí eu digo, vou esperar um momento no Brasil que eu possa conversar com essas duas pessoas, que eu possa tirar disso um exemplo, uma liberdade, um conhecimento, um exemplo para ser seguido. E essa semana, o Brasil todo discute nos meios sociais e tudo quanto é canto, nos meios de comunicação, essa decisão do ministro Gilmar Mendes, com relação ao impeachment, tirar ele de uma canetada só, tirou ali a decisão do Senado e passou para a Procuradoria-Geral da República. E eu queria ouvir vocês dois nesse contexto. Bem, primeiro eu quero fazer um ligeiro comentário, que nós estamos sempre divergindo sobre esse aspecto da Constituição americana para nós. Os Estados Unidos são uma federação. Lá os estados, não é como o Brasil, que é uma centralização em Brasília. Lá, cada estado tem a sua Constituição. Tem estado que tem a pena de morte, tem outro que não tem a pena de morte, tem estado que tem determinadas liberdades, por exemplo, que permite o aborto, tem outros estados que não permitem o aborto, e assim eles são independentes. Então, eles têm constituições estaduais mais longas. A Constituição americana são princípios, os 7 princípios principais que devem nortear a nação e que nenhuma Constituição estadual venha feri-la. O doutor Ulisses, nesse majestoso pronunciamento sobre a Constituição, ele diz 2 coisas importantes. Tem um ódio e nojo à ditadura. Porque nós estivemos saindo de uma ditadura.
Nós estávamos saindo de uma ditadura. E disse que quem viola a Constituição é um violador da pátria, é um traidor da pátria. Hoje, nós constituintes, eu estou dizendo no meu caso, vejo com muita perplexidade a constante violação dessa Constituição. Por exemplo, aqui diz que quem julga os ministros do Senado ou do Supremo Tribunal Federal é o Senado Federal. Está claro na Constituição. A lei de 1950, que eles tentam, que ele quer até modificar como se fosse legislador, o Gilmar Mendes, que não é legislador, ele não pode alterar a lei. A lei de 1950 diz que qualquer cidadão pode entrar um pedido de impeachment. E, assim, uma série de pessoas e entidades que podem entrar. Ele vem com uma canetada, monocraticamente, de uma forma abusiva e absurda, intolerável, diz que não. A partir de agora, essa caducou. Não existe lei que caduca. Para dizer que o nosso Código Penal é de quê? De 1940, não me lembro bem. Mas é a nossa lei. Então, eu não sei o que está passando pela cabeça desse pessoal. Talvez até compreenda, em virtude de um Senado omisso, com as exceções honrosas, e que não consegue, não sei se por estar amarrado a alguma coisa do Supremo, tomar as atitudes que deveriam tomar para equilíbrio dos poderes. Para equilíbrio dos poderes. O artigo 5º, Narciso, ele, para mim, é a peça principal dessa Constituição. É a peça principal. Porque dá direitos e deveres, não só direitos. Por exemplo, ele inicia dizendo o seguinte, no artigo 5º, o início, não perderei tempo, peço que consultem. Todos são iguais perante a lei. Que na prática não é bem assim. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E ele começa. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. E enumera uma série de direitos e deveres que não tínhamos. Narciso, eu fui votar a presidente da República pela primeira vez. A minha geração, democraticamente, foi penalizada. Eu fui votar aos 42 anos de idade, pela primeira vez eu fui votar num candidato a presidente da República do meu país. As nossas liberdades estavam cerceadas. O AI-5 tirou o direito até de habeas corpus. Mas hoje há que se tomar uma providência. Porque o ministro Alexandre de Moraes, atualmente, é um violador constante da Constituição. Mandam prender e censurar parlamentares em qualquer momento que eles achem adequado e que contrarie seus interesses. O artigo 53 da Constituição, é bom que o povo, acriano e outros brasileiros,
saibam que diz o seguinte, o artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer palavras, opiniões e votos. Por quaisquer. Eles estão censurando e abrindo processo contra deputados e senadores que fazem crítica ou fazem expressões de denúncias, algumas caluniosas. Mas, para isso, nós temos as leis do país contra calúnia, injúria e difamação. Eu lamento muito o estado de hoje. Lamento tanto quanto eu lamentei quando nós estávamos num regime de exceção e lutei contra esse regime. Eu lamento muito também que os constituintes que ainda sobrevivem não fizeram um manifesto a favor do Brasil. Oh, Alex, o fundamento da nossa Constituição, das suas leis e das leis infraconstitucionais é proteger uma coisa chamada de liberdade. E eu sou obrigado a reconhecer hoje, no Brasil, que nós temos que fazer a diferença entre o que vem ser liberdade e libertinagem. A liberdade não produz crimes. A libertinagem, sim, produz. E eu, hoje, me preocupo. Quando vejo até opiniões que estão comparando hoje o Supremo Tribunal Federal como sendo o Supremo Tribunal um antro de perseguidores políticos. Repetidas vezes eu vejo isso. Acontece que o artigo 2º da nossa Constituição, eu não preciso nem estar com ela na minha mão, para ter determinado que o grande, o imortal, iluminista francês instituiu os 3 poderes. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Os poderes políticos costumeiramente se conflitam, porque são os interesses políticos e partidários que se chocam. E daí precisou se instituir o poder legislativo para arbitrar esses conflitos. Poder judiciário. O poder judiciário. Porque senão essas brigas não terminariam nunca. E, na realidade, se imagina e se pretende que o poder judiciário acerte por último, arbitre por último. Mas, feliz ou infelizmente, ao poder também judiciário é conferido o direito de errar por último. Olha que coisa interessante. Então, para lhe dizer o seguinte, nós modernamente estamos vivendo um período em que
Thomas Jefferson já dizia há 200 anos atrás que a liberdade é o direito humano que precisa ser mais vigiado. E esse poder vigiado precisa cada vez mais ser vigiado com os adventos dos instrumentos de comunicação. Quando da Constituição Americana, que criou a tal liberdade, não existia o rádio, não existiam os jornais, não existia a televisão, não existia a internet e nem existia a inteligência artificial. Alex, eu vi essa semana, numa rede social, uma imagem do presidente Trump dos Estados Unidos fazendo sexo oral, sexo anal, com a candidata que ele derrotara na última eleição, a Câmara Harris. Então, é a nossa liberdade, doravante, talvez seja o direito que precisa ser mais vigiado, do contrário, a libertinagem vai fazer com que a nossa liberdade não mais prevaleça. Recapitulando aqui um assunto, por exemplo, Moisés recebeu de Deus, biblicamente falando, 10 mandamentos para ser. E quando recebeu de Deus aquilo lá, trouxe para o povo e disse para o povo, olha aqui, se cumprisse só aqueles 10 mandamentos, eu acho que a terra toda vivia Então, naquele estado. Pronto, total, né? só pensar naqueles 10, pronto. A Constituição, essa Constituição aqui que vocês estavam lá quando promulgaram honrosamente, representando o Estado do Acre, essa Constituição aqui, ela tem que ser respeitada pelos 3 poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E ela diz, como cada um deve agir. Você pode isso, você pode isso, você pode aquilo. Nenhum pode passar acima do outro. Ela diz isso. Ela tem que ser respeitada. O Legislativo é quem faz as leis. É ele a atribuição das leis. O Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, pode, sim, interpretá-las, mas dentro do limite da Constituição. Não pode fugir daquilo que o legislador colocou, não. Não é a interpretação individual dele. Eu tenho assistido, ultimamente, Ives Grande, ex-ministro e tantas outras autoridades desse país, colocando os pontos que nós estamos vivendo hoje de uma forma onde a Constituição está mais do que sendo desrespeitada por um poder que tinha o dever e a obrigação de zelar plenamente por ele. Eu vou chamar um intervalo e já voltando para continuar esse bate-papo aqui fantástico. No outro bloco, vamos começar agora perguntas e respostas. Já voltamos. De volta aqui conversando com dois ex-parlamentares que participaram da promulgação da Constituição do Brasil. Eles muitas vezes divergem, mas só querem o melhor para esse país, só querem ver a Constituição sendo respeitada e cumprida e, principalmente, acima de qualquer coisa, ver uma juventude antenada com as coisas boas para esse país. E as famílias, e aquilo que eles defenderam lá, quando da promulgação, acontecendo realmente. Osmi, você queria fazer um adendo aí? Não, um ligeiro comentário, meu amigo Narciso. Narciso, os princípios fundamentais da Constituição, no seu parágrafo único, diz o seguinte: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Quem são os poderes eleitos? O Executivo e o Legislativo. Eu vi um dia desse o ministro Fux
dizer, nós não somos juízes eleitos. Nós não temos o poder de legislar, nós temos um papel a cumprir. E o Supremo hoje, o exemplo que nós demos no início do Gilmar Mendes, tenta legislar e legisla. Agora, há de se reconhecer que é uma culpa desse Congresso que aí está. Porque quando se coloca uma lei que é aprovada pelo Senado, pela Câmara e sancionado pelo presidente da República, aí vem notadamente o PSOL, esse tipo de partido, encaminha ao Supremo, que deveria dizer se a lei é aprovada pelo Congresso. Não, ele julga e modifica a lei aprovada pelo Congresso. Quanto à manifestação, Narciso, há exageros, sim, eu concordo com você, que consta absurdos, mas esse tem que ser combatido duramente com a lei. É por isso que precisa criar uma lei mais dura sobre esse... Porque a Constituição diz o seguinte, no seu artigo 5º, que é cláusula pétrea, o parágrafo 4º, é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Porque eu pergunto para você o seguinte, eu disse absurdos contra você, no meu livre pensar, mas eu estou errado. Mas o que você faz? Me processa. Me processa, além de eu responder civil e penalmente pela ofensa que lhe fiz, pode, inclusive, ser obrigado a fazer uma nota desmentindo tudo aquilo. Agora, eu pergunto só o seguinte, quem vai ser o censor do que eu devo ou não dizer? Quem é este censor? O Supremo? O Supremo é que vai ter... Eu vou ter que me submeter a dizer o que eu devo ou não dizer em determinado momento? Muito mais nas nossas conversas particulares que de público, nós temos divergido nesse particular. É verdade. Acontece o seguinte, infelizmente, Alex, infelizmente, nós estamos usando a palavra povo da forma mais cretina do mundo. E eu vou mostrar aqui por quê. O povo só é chamado no Brasil de 4 em 4 anos para escolher os seus representantes. Mas o povo não exerce nenhum poder no dia a dia das governanças, dos prefeitos, dos governadores e dos cidadãos. Com relação à decisão do ministro Gilmar Mendes, eu também me surpreendi, Osmir. Mas ele não propôs mudar. Não, ele mudou. Não, ele não propôs mudar. Ele deu um voto monocrático. Mudou. Não, ele deu um voto monocrático. E o voto dele, por incrível que pareça, não vai ser julgado pela primeira turma do Supremo. Vai ser julgado pelo plenário. Mas isso aí é legislação. Não, Osmir, escuta, deixa eu concluir. Tudo bem. Acontece o seguinte, os ministros do Supremo Tribunal, nessa visão de povo, são indicados pelo presidente de plantão do momento. Mas eles só serão aprovados com a aprovação do Senado. Do Senado. E por incrível que pareça, Alex, desde a proclamação da nossa República até hoje, só teve um presidente da República, até hoje, que ao enviar um nome para compor
o nosso Supremo Tribunal Federal e não ser aprovado foi no governo de Floriano Peixoto, em 1900, há mais de 100 anos atrás. Então, quando o Gilmar Mendes deu o voto dele, que eu me surpreendi, não achei que fosse um voto de boa qualidade, eu não achei que fosse um voto de boa qualidade, mas longe da especulação que está fazendo, que ele quis mudar a coisa. Não, ele deu o voto dele. É o mesmo caso do voto do ministro Fux, com relação à condenação do nosso ex-presidente, Jair Bolsonaro. Foi um voto consubstancioso, um voto surpreendentemente. Mas, infelizmente, na votação de um colegiado, o que prevalece é a decisão do conjunto dos colegiados. E, infelizmente, aí eu digo infelizmente, em relação à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que eu não vibro com a condenação dele, não. Não vibro. Eu acho que deveria ter havido alguma parcimônia, alguma consideração a mais. Mas acontece que o placar da votação no Supremo foi de 4-1. Então, por mais completo, por mais perfeito que seja o voto perdedor de um, não pode prevalecer sobre o voto dos outros 4. Narciso, Deixa eu... só fazer uma observação rápida. O Supremo hoje não age tecnicamente, ele age politicamente. Isso não há como se distanciar dessa verdade. E esse voto do Gilmar, ao vou indicar o plenário não tem autoridade para mudar as leis. Quem muda as leis é o Congresso Nacional e com o apoio do presidente da República. Os eleitos, na democracia, quando você fala em povo coloca lá o seu representante e diga, haja em meu nome. Nos Estados Unidos, os juízes são eleitos. Os juízes são eleitos. Aqui, esse modelo de escolha é um modelo equivocado. Eu sou de opinião que só poderia ser ministro do Supremo os juízes de carreira, quer de primeira instância, quer de segunda, quer de terceira instância, mas que fosse lá uma lista tríplice de juízes de carreira, que estão preparados, que foram instruídos, que estudaram após o concurso para se preparar para ser juiz. Eu não posso colocar lá o meu advogado preferido, o meu amigo querido. Isso é um absurdo da lei, e essa lei tem que ser corrigida, né? Agora, juízes de carreira, não. E por que ao longo dos outros 100 anos, e não agora, tem que ser? Porque nós sentimos que só agora o Supremo veio a violar com profundidade a Constituição vigente. Antes, você não viu, antes nós tínhamos um Supremo discreto, um Supremo que falava nos autos, um Supremo que sabia agir tecnicamente. Você falou no voto do Fux. O Fux é o único juiz de carreira que tem um Supremo. Porque o próprio Dino, que fez concurso, passou muito pouco tempo lá como juiz e foi para a política. É o único juiz e votou brilhantemente o voto dele. Eu aqui não sou a favor de partido A ou B. Eu sou a favor da justiça. Né? E do respeito a essa e do respeito à Constituição. Até que se mude. Até que se mude. Agora, o Supremo não tem poder de mudança de leis e da Constituição. O poder, Osmi, pelo favor, Osmi. Agora deixa eu trazer a palavra. O Supremo Tribunal, neste particular, ele tem tanto poder, ele tem ilegitimamente tanto
tanto poder que ele pode tornar inconstitucional uma lei que tenha sido aprovada pela Câmara, pelo Senado e sancionada pelo presidente da Não, República. inconstitucional, tudo bem, mas ele não pode fazer leis. Como ele quer fazer? Não é atribuição deles. Não é As atribuição. atribuições constitucionais, você não pode interferir no outro poder. E com relação à questão do povo, sabe, o povo vota e elege de 2 em 2 anos. 2 anos. 2 em 2 anos. Os prefeitos, os vereadores, Eleições municipais e federais. e estaduais e federais. De 2 em 2 anos. Esse povo foi ouvido por essa Constituição, dentro dessa Constituição que foi promulgada. Esse povo, eles foram lá, eles conversaram, os sindicatos. O Lula estava lá assinando, vocês dois estavam de lado. Na foto ali, estava na foto. Então, essa Constituição não pode ser desrespeitada. Se quem tem atribuição de legislar é o Congresso Nacional, então tem que ser o Congresso Nacional que faça uma mudança. O Gilmar Mendes, está ali a foto, ó, ali a foto de vocês. O Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, o eminente juiz, ministro Gilmar Mendes, ele não pode, de uma canetada, dizer mesmo assim, quem vai ser agora que vai apresentar o impeachment não é mais ninguém do povo, nem instituição nenhuma, nem quem vai ser o procurador da República. Absurdo. Ele não tinha essa... Alex, eu estou praticamente sendo aqui, fazendo o papel do anti-Osmio e do anti-Alex. Eu não estou. De jeito nenhum. E eu não estou. Você até disse que você não concorda com... Se um ministro do Supremo não tem liberdade de dar o seu voto certo ou errado, ele tem que ter essa liberdade. Quer dizer que, a partir de agora, um juiz de primeira instância, que existe em Chapuri, que existe na minha cidade, lá no interior do Rio Grande do Norte, e assim, não pode determinar a prisão de um assassino antes do trânsito em julgado do assassino. Não, ninguém falou sobre isso. Não, Nem a Constituição fala sobre isso. Hein? Não, aqui a fala é só essa. É só que A Gilmar Mendes... prisão preventiva... Alex, Gilmar Mendes não a tem prisão essa... preventiva está Alex, prevista vou na pegar nossa na lei. bichinha aqui, que aqui eu estou dizendo, respeitemos, porque é a lei maior do nosso país. Sim. Agora, Alex, quando um ministro do Supremo Tribunal Federal precisa se referir a um artigo desta Constituição, ele precisa abrir a lei, porque ele não sabe a lei de cor e salteado. Sim. Ele vai dizer, como é que o cidadão comum vai ter a sabedoria de respeitar essa Constituição, porque a lei também diz que a ninguém é dado o direito de julgar-se inocente por desconhecimento da lei. Vocês deram essa autorização. Aí eu vou começar com as perguntas agora. Vocês deram essa autorização nessa Constituição promulgada em 88 para que o Gilmar Mendes ou qualquer outro ministro pudesse mudar a legislação e escolher uma pessoa para... Alex, mas ele não quis... Olha, esse voto de Gilmar Mendes... Primeiro, o judiciário é um poder que só age quando provocado. Um juiz de tribunal ou de primeira instância, ele não pode dizer, eu vou julgar aquele fulano. Ele tem que ser provocado, tem que ser denunciado. Sobretudo pelo Ministério Público, que é o agente oficial de acusação é o Ministério Público. Então, o ministro Gilmar Mendes, esse voto, que eu concordo com vocês, esse voto meio esquisito, ou um tanto quanto esquisito que ele deu, sabe por quê? Porque ele foi provocado pelo Partido Solidariedade
e pela Associação dos Magistrados do Brasil. O Gilmar Mendes não pegou e disse: só quem pode pedir impeachment de ministro é o Procurador-Geral da República. Ele não disse isso. Ele apenas discordou da forma de como deva ser apontado. Não, mas aí, Narciso, você me desculpa. Aí o certo, se ele fosse agir tecnicamente como juiz, ele deveria ser um assunto do Congresso Nacional e impedido que... Mas já foi o Congresso Nacional que provocou, Osmi. Foi o Partido Solidário. Um partido. Não. Um partido. É um partido. Se um partido não... Mas a decisão é do Congresso, se não é um partido não pode, como é que alguém do povo pode? Não, Narciso, você está interpretando equivocadamente. Não, você é que está equivocado, não eu. Aqui o tópico da CIS é Eu posso pedir tudo. Pode, mas a autoridade tem que se basear na fundamentação constitucional. Dizer, olha, isso aqui não diz respeito a mim. Volte para o Congresso Nacional, vamos discutir lá no Congresso Exatamente, Nacional. Alex. Se um cara pega um artigo desse, da Constituição, altera todinho, aí manda para o Supremo vai julgar. Não. O Supremo tem que ter o bom senso de dizer: esse é um assunto do Congresso Nacional e, como tal, deve ser remetido para ele. Osmi, esse é o problema que está acontecendo. O que acontece no nosso país, aí sim, urge a necessidade. E a hora de quem é que eu vou dar o exemplo? Conta-se, e parece ser verdade, que quando presidente da República, Fernando Collor, com um ato só, mandou para o lixo da nossa história 50 mil leis. Alex, você sabia que no Brasil, aqui no estado do Mato Grosso, tem um município que tem uma lei que reservou uma área para construir um aeroporto para receber os objetos não voadores? Você sabia que no estado de São Paulo tem um município que tem uma lei que é proibido comer melancia porque ela provoca a febre amarela? Então, esse tipo de lei, ou nós tiramos do nosso arcabouço legal, ou então ela só serve para confundir a opinião pública. Sim, mas aí você colocou a questão. Tiramos do nosso arcabouço legal. Enquanto for lei, ela tem que ser obedecida e só quem pode mudar a lei, se municipal, a Câmara de Vereadores. Se estadual, a Assembleia Legislativa. E se nacional, o Congresso Nacional. E uma lei dessa que você citou, Narciso, para ela ser aprovada dentro de uma instituição legislativa, ela tem que passar pelas comissões, tem a Comissão de Constituição e Justiça. E se o prefeito sancionar uma lei dessa que foi inconstitucional, tem o Ministério Público, tem uma série de instituições que pode questionar. Inclusive o Supremo. Você entendeu? Da inconstitucionalidade da lei. Mas se for inconstitucional. Então o Duralex, Sedlex não é prevalente 100%, né? Não é? Dura a lei, porém a lei. Qualquer um pode... Olha, Alex, inteligentemente, os países que possuem os melhores arcabouços legais são aqueles que estabeleceram as suas leis a partir da consagração do uso e costumes. Aqui no Brasil, o cara amanhece, um vereador ou um deputado amanhece um dia e diz: eu vou aprovar um projeto de lei lá no Maranhão. Quando Epitácio Cafeteiro era governador, isso recente, foi nosso colega Epitácio Cafeteiro, ele criou uma lei que era proibido usar máscaras nos períodos carnavalescos. Ora, o Brasil está consagrado que as máscaras são predominantemente usadas nos períodos carnavalescos. Mas ele achou que aqui, sob a alegação de que não podia identificar algum criminoso que tivesse de máscara. Mas aí, Narciso, é por isso que existe a inconstitucionalidade. Aí sim, é hora de você ter uma lei que você declara inconstitucional, aí você recorre ao Supremo. Aí o Supremo pode acabar com essa lei.
Narciso, outra coisa. Você disse que tem a regra que deveria ser: há um inquérito encaminhado ao Ministério Público, o Ministério Público denuncia, dependendo, vai para o juiz de primeira instância, segundo, né? Ou vai para o Supremo STJ. Muito bem, essa é a regra. No entanto, nós tivemos exemplo, por exemplo, a lei do fim do mundo, como tão bem definiu Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio, aposentado do Supremo. A lei do fim do mundo não houve denúncia de nada, foi aberto diretamente pelo senhor ministro Alexandre de Moraes. Não, foi. Até eu esqueço, graças a Deus, o nome desse cara. E ele encaminhou como relator sem sorteio, lá a obrigatoriedade de sorteio, sem sorteio, o Alexandre de Moraes, que é essa questão do 8 de setembro. Né, o inquérito do fim do mundo. O inquérito do fim do mundo. Então, o que está acontecendo no Brasil de hoje? Uma barafunda, uma confusão, um país onde não há segurança jurídica, o que afasta os investidores estrangeiros. O Brasil não tem segurança jurídica, não. O Brasil não tem segurança política. Não, segurança política que não tem, Osmir. Não, e jurídica também não. Jurídica também não. O que é que você acha? Você tem 11 ministros, onde tem 11 constituições cada um na cabeça. São 11 constituições. Hoje cada um julgando da sua maneira. A sua como bem tem. Hoje montando aqui, eu não queria entrar muito nesse método, não, porque a questão é mais... Hoje o debate é... Mas nós temos ali hoje uma turma que rapaz, aqui, os tipos de julgamento é a coisa mais absurda do mundo, juridicamente falando. Por quem conhece. A imprensa aceitou no primeiro momento, agora está todo mundo se levantando. Não, agora quero voltar. Tiraram o monstro da casinha, quero botar o monstro de novo da casinha. Alex, meu amigo. Desse jeito. Vamos botar a culpa em quem tem. Quem é que tem a culpa? Nós estamos vivendo um momento que eu jamais imaginaria que viesse a acontecer. Eu aqui volto a repetir o que já disse várias vezes. Eu gostaria de, nas eleições de 2006, eu gostaria de não ter que escolher entre dois brasileiros candidatos a presidente da República. Um deles já está fora. Sabe qual é o outro? O presidente Lula. Agora, infelizmente, nós vivemos num país que, de todas as reformas que urgem ser feitas no Brasil, é uma reforma político-partidária. Concordo. Aí o que é que acontece? Temer passou por isso. Fernando Henrique começou a passar pela pressão congressista. Um congresso com partidários de 10 ou 15 partidos diferentes. Aí, quando chega no Congresso Nacional, cada um dos partidos buscam crescer e fragmentar o Congresso. O Lula não está tendo dificuldade para governar o país hoje por causa dessa fragmentação partidária. Bolsonaro também teve. O Temer também teve. A Dilma caiu porque havia uma fragmentação partidária. O que nós precisamos neste país é disciplinar as nossas estruturas partidárias, porque são a partir dos partidos políticos que nós nos estabilizamos. Há 140 anos, Alex, que nos Estados Unidos, e o próximo presidente dos Estados Unidos, a gente pode não saber quem é, mas sabe que será o do Partido Democrata ou do Partido Republicano. Aqui no Brasil, nós já chegamos ao absurdo de, na primeira eleição presidencial, quando nós tínhamos uma celebridade, uma autoridade do tamanho de um Ulisses Guimarães,
que era presidente da Assembleia Nacional Constituinte, presidente do maior partido político do Brasil, presidente do partido que tinha todos os governadores do Brasil. E presidente da Câmara. E presidente da Câmara, aí se candidata a presidente da República e fica em sétimo lugar, Osmir. É isso. O nosso Brasil, se não cuidar de fazer uma reforma política e tirar um bando de partido picareta que estão no Congresso Nacional, o próximo presidente da República, que eu imaginei, sabe votar em quem? Em Tarcísio de Freitas. Até porque talvez fosse ele um elemento equilibrado. Para acabar com esse bolsonarismo, esse lulismo. Osmir, Alex, o Brasil tem que... Bertold Brecht, um dos maiores cientistas do mundo, disse que maldito é o país que procura construir heróis. E Lula não merece ser herói. E nem Bolsonaro merece. Então vamos criar instituições que elejam homens que deixem saudade. Um Juscelino Kubitschek não deixou saudade. E aí até teve que enfrentar algumas ameaças. Revoluções, inclusive. Algumas revoluções. Então, o nosso erro começa pela nossa estrutura político-partidária. Começa por aí. Mas tem que haver as reformas. Tem que fazer a reforma. Né? Não acontece isso sem uma reforma. Porque o que nós temos é isso aqui que você estava lá quando foi promulgada. É a hora da reforma, com esses tópicos? Mas tem que fazer as reformas. Claro, e concordando com você, Alex, e eu concordo com o Narciso, que a principal reforma é a reforma política e eleitoral. E digo mais, o Fernando Henrique Cardoso, ele foi um tanto quanto canalha. Desculpa a expressão mais forte. Porque ele era parlamentarista e poderia ter encaminhado o Congresso a aprovar o parlamentarismo através de um plebiscito, que nós fizemos um plebiscito, o povo apostou no presidencialismo. Então, nós não poderíamos modificar sem um plebiscito. No entanto, ele preferiu apoiar a reeleição. Porque o beneficiava. O beneficiava. O verdadeiro absurdo. Ele devia ter proposto para o próximo presidente. Então, a principal reforma também que nós temos que fazer é essa que está tramitando hoje no Congresso, a reforma administrativa. Narciso, Alex, nós não podemos, os países civilizados, a diferença, digamos, no setor público, de salário, quem ganha no máximo ganha 10. No Brasil, há castas no serviço público. Sobretudo no judiciário. Sobretudo no judiciário, mas há também no legislativo e há também no executivo. Castas. Enquanto tem servidor que ganha, eu vou dar um exemplo, e sem querer beneficiar ninguém. Mas nós tínhamos o assessorista da Câmara dos Deputados que ganhava mais do que o general do Exército. Um motorista do Supremo, um motorista... Ganha mais do que um tenente-coronel, um coronel do Exército. Quer dizer, os professores, que são fundamentais na formação de um povo, ganham 1/10 ou menos do que ganha um funcionário do Poder Legislativo, do Executivo ou do Judiciário. Aí, Osmir, quando estipulam um teto, vem uma legislação, se apresenta, estipula um teto para todo mundo ganhar. Aí se arrumam uma quantidade de penduricalho para burlar o teto. Mas, olha, vou fazer um intervalo, já voltamos. O papo é agradável, é um papo saudável, é um papo de conhecimento extraordinário para você que está aí. Deixa eu ir no banheiro rapidamente. Já voltamos. De volta e já
caminhando para o encerramento, sabe? Você que está aí assistindo, sabe que você hoje viveu um momento histórico. E para finalizar o programa, sabe, eu vou deixar aqui quero ouvir as duas autoridades no assunto. Qual a saída hoje para essa problemática que nós vivemos no país? Osby. Eu continuo insistindo naquilo que o Narciso também já abordou. Nós precisamos de reformas profundas. Não como fizeram na última reforma eleitoral, alterar pequenos pontos. Não. Uma reforma profunda do sistema eleitoral e partidário brasileiro, adotando, inclusive, o voto distrital. Podemos até discutir se é misto ou puro. Agora, conscientizar a população do que isso representa. Porque se nós colocarmos hoje, Narciso, um plebiscito para presidencialismo ou parlamentarismo, 90% vai votar em presidencialismo, porque está acostumado e não sabe as vantagens do parlamentarismo. Então, esse precisa. Segundo, uma reforma administrativa, que eu espero que o Congresso acerte dessa vez, onde os privilégios de poucos sobre para melhorar a vida de muitos. Terceiro ponto que eu vejo, essa é a questão das emendas. Que aí nós temos que fazer uma alteração, porque, Alex, o Legislativo foi eleito para legislar. Hoje, o que nós estamos assistindo é que ninguém vem falar sobre leis ou os eleitos sobre o que pretende mudar. Eles vêm falar sobre a inauguração que estão fazendo. Né? Como se fosse executivos. Como se fosse o executivo. O executivo, por sua vez, com o judiciário forte que nós temos, que legisla, que viola a Constituição, o poder executivo hoje está ficando um poder quase neutro, acanhado. Né? Nós podemos voltar, através de reformas, da harmonia e independência dos poderes. É fundamental. Temos algumas outras reformas que nós poderíamos depois discutir e eu deixaria oportunidade também para o Narciso enumerá-las. Narciso. Ô, Alex, no Brasil, o dia 1º de abril não é chamado de Dia da Mentira? É. Não é, Osmir? É. Alex, esse país, político-partidariamente, está com sua moral na lama. Na lama. Quando, no dia 1º de abril, até o dia 30 de abril do próximo ano, foi criada uma lei chamada de janela partidária. Coisa absurda. Isso é uma nojeira. Para que qualquer partido, qualquer deputado, qualquer senador possa trocar de partido. Vereador e deputado estadual. Possa trocar de partido e levando o mandato que adquiriu pelo partido na eleição anterior. O partido não pode. Isso não pode acontecer. Alex, nos Estados Unidos. Aí as pessoas perguntam, mas se você é fã dos Estados Unidos, em alguns pontos sim, em outros não. A prepotência dos Estados Unidos se arrasta desde o nosso descobrimento. Porque os Estados Unidos querem mandar no mundo, não é só nos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos, se você perguntar para um sujeito com a idade de 30 anos, qual é o seu partido? E você vai votar em que candidato? Ele disse, vou votar no candidato do Partido Democrata, porque meu avô votou, meu bisavô votou, meu pai votou, eu voto e meu filho. E não tem lei obrigando, não. É a cultura política. Aqui no Brasil,
nós temos figuras com a inteligência de um Ciro Gomes. Porque, diga-se tudo que disser de Ciro Gomes, destrambelhado e tudo isso, mas é dotado de uma inteligência muito especial. Ciro Gomes já passou por 10 partidos políticos distintos. Quer dizer, que no Brasil os partidos políticos são tratados como uma coisa descartável. Então, Alex, aí você me pergunta, e por último, Osmir está certo, até porque já houve um plebiscito no Brasil para saber se o Brasil queria ser parlamentarista ou presidencialista. Inclusive parlamentarismo monárquico. Aí o que é que acontece? O presidencialismo deu uma lavagem, porque está na cabeça, na cultura, na mente do brasileiro, que tem que ser presidencialismo. Sabe quantos partidos presidencialistas tem na Europa? Presidencialista? Nenhum. Nenhum. Todos os países da Europa são parlamentarismo, ou republicano ou monárquico, né? Ou republicano. Já aqui nesse nosso continente, aqui, aqui, todos são presidencialistas. Agora, o resultado disso, sabe o que foi? Essa semana mesmo, o 9º ex-presidente do Peru foi para a cadeia. Já vários, da Bolívia, já vários. Porque o regime presidencialista, ele entrega ao presidente a chefia do Estado e a chefia do governo. Às vezes ele deve ser um bom chefe de Estado, mas é um péssimo gestor público. Então, nós temos que separar isto, deixar que o cargo de chefe de Estado, como acontece na Inglaterra, o chefe de Estado da Inglaterra é a rainha. Mas ela não manda nem na nomeação de um assessorista do palácio. Então, nós precisamos também rever essa questão entre regime parlamentarista e regime presidencialista. Mas, antes de qualquer coisa, nós teremos que rever a estrutura partidária. Até porque, se nos Estados Unidos prevalece tão somente 2 partidos, na Inglaterra só tão somente 3, né, Osmir? Que é o Partido Trabalhista, o Conservador e o Partido Liberal. Pronto, essa é o culto. Eu acho que esse programa, de qualquer sorte, foi inteligente. Eu não sei se eu dei conta de ser útil. Osmir, certamente sim, porque Osmir sabe um sabichão da política. Não, sabe? você deu sua opinião sabidamente. A sua opinião. Divergirmos, Narciso, não significa... É saudável, né? É saudável. Não significa que um é mais inteligente que o outro. Absolutamente. Não, mas eu respeito sua seus cabelos brancos, Osmir. Olha, você que está aí, que participou, assistindo esse debate, esse ponto de vista de cada um, tudo isso nós fazemos por causa dessa Constituição aqui. Que eles estavam lá quando foi promulgada e participaram dos debates, das discussões, deram a sua contribuição. E hoje ela dá essa liberdade para que nós possamos dizer aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós pensamos que está errado, que pode mudar, que pode melhorar. Essa é a nossa liberdade, dada por essa Constituição aqui. Os mandamentos da lei de Deus, se nós cumpríssemos ele, nós já vivíamos nessa terra todo mundo muito bem, sabe? Osmir, Narciso, eu agradeço essa oportunidade que Deus me deu de estar aqui conversando com vocês, aprendendo, batendo esse bom papo, sabe? Agradeço de coração. E quero deixar um culpado em tudo isso que está acontecendo hoje no Brasil. Culpados somos nós mesmos, os eleitores. Os eleitores. Se tem hoje políticos que não cumprem com o seu papel constitucional, a culpa é nossa que elegemos, colocamos ele lá. Para isso, vamos fazer Nós estamos no próximo ano, é um ano onde nós vamos votar para 2 senadores da República. Nós vamos votar para governo do Estado. Nós vamos votar para presidente da República, para senadores, para deputados federais. Essa responsabilidade nós temos que ter. Não venda seu voto, não se deixe, sabe, iludir. Cobre. O eleitor hoje não sabe em quem votou na eleição passada, porque quando chega no dia da eleição, é aquele movimento, a pessoa se deixa ver. Fica essa mensagem de reflexão, porque
nós merecemos um Brasil melhor. Um abraço, uma boa semana, que Deus abençoe. Mais uma vez, Narciso. Você deixa obrigado. só que eu termine com uma frase. A casa é sua e nossa, e você passa... Só uma frase da Cecília Meirelles. Nos caminhos da vida, nos caminhos da ativa, nós nos encontramos com os homens sábios e com os vermes surdos. Então que fujamos dos vermes. Tem alguma frase aí para finalizar, meu amigo? Não, apenas desejar, eu vou encontrar-me com você pessoalmente, mas quero desejar, não sei se talvez seja o último programa do ano que eu participo com você aqui, desejar e agradecer você ter um programa excelente, um vivido, já participou de política de forma extensiva, já teve mandato. Então, esse programa seu aqui é interessante, e eu assisto, não sempre, mas de vez em quando assisto, sim, em virtude de viagem, e desejar ao seu telespectador que tenha um Feliz Natal, bem antecipado, e que Deus os abençoe. Assista agora a mais uma edição do Santa Casa na Comunidade. A ação deste sábado aconteceu na Igreja Batista do Bosque e contou com uma grande participação popular. Confira. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, raio duradouro que orienta o navegante perdido. Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos. Das estrelas do universo, o seu olhar me conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, sigo em paz no caminho da vida, porque o caminho, a verdade e a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus, meu amigo. Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão. Mão que me abençoa e me perdoa e afaga o meu coração. Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor nos conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, pessoal, hoje sábado estamos aqui na IBB Social, aqui na Catedral Batista do Bosque, também do meu amigo Betinho, doutor Betinho, lá da Santa Casa. Um evento especial, nosso último evento social do ano, doutor Betinho. Eu estou aqui na Igreja Batista há 20 anos, então é importante esse serviço social, trabalho social, porque nós sabemos que a população é carente e precisa, né? Então a Igreja Batista tem feito a sua parte, muitos locais trabalhando também, e agradecer a Santa Casa que a gente tem sempre ajudado, colaborado, não só
o ABB Social, mas vários sociais. Obrigado, presidente. É uma satisfação novamente o senhor estar conosco aqui. Todo ano, acontece 2 vezes por ano, pelo menos, a ação social da Igreja Batista. Você que faz parte aqui do grupo há 20 anos. Quero dizer que, por próximo ano, estamos à disposição novamente, não só nas ações, mas as ações que o senhor também nos ajuda, né? Que ajuda a Santa Casa, é parceiro da Santa Casa, e a Santa Casa vai estar sempre presente em todas essas ações. Essa é a nossa penúltima ação do ano, e fechar dia 13 ainda com mais 2 ações. Se Deus quiser, vai dar tudo certo ano que vem. Muito obrigado. Obrigado, um abraço. Olá, queridos, eu estou aqui para agradecer a equipe da Santa Casa, na pessoa do Dr. Betinho, que está aqui conosco na nossa última edição do IBB Social, que está aqui na Catedral Batista do Norte. Dr. Betinho, muito obrigada pelo apoio, pela parceria, por todos os serviços oferecidos aqui neste lugar. E 2026 a nossa parceria continua junto, né? Muito obrigada. Doutora, nós que agradecemos, a Santa Casa agradece também, em nome da senhora, que sempre tem estado junto, nos convoca, nós estamos lá, tanto nos juntos pelo ar, como nas demais ações sociais, né? Estamos sempre juntos. E dizer que 2026 nós vamos dar junto novamente, fazendo mais ações sociais, que é isso que nós todos precisamos, e é isso que nós temos que fazer como ser humano. Eu agradeço essa participação da senhora, que sempre tem ajudado nossos alunos, nossos internos. Muito obrigado, doutora. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Eu estou aqui com o diretor-geral da Santa Casa, a quem eu quero agradecer aqui e dizer, sem a Santa Casa na nossa IBB Social, nós não teríamos o alcance que nós temos por causa da Santa Casa. Então fica aqui o meu muito obrigado, meu reconhecimento de coração, eu estou falando de coração, a participação da Santa Casa na nossa IBB Social, e não é a primeira vez. Eu quero aqui pedir, né, que essa parceria continue para o ano que vem, porque a Santa Casa faz diferença na nossa IBB Social. Muito obrigado, pastor. Nós também agradecemos sempre a sua acolhida, aos profissionais da Santa Casa. Como o senhor falou, não é a primeira vez, não vai ser também a última. O ano que vem nós temos, com certeza, mais ações. E a Igreja Batista pode contar com a Santa Casa. Traga um abraço aqui do doutor Alex também, do nosso provedor. E dizer para o senhor que nessas ações que nós estamos fazendo aqui, fazemos o ano inteiro em todos os lugares. Mas toda vez que nós somos convocados pela IBB, nós estamos aqui e vamos continuar fazendo no ano que vem. Muito obrigado também pelo apoio que você tem dado para nós. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Uma boa semana a todos. Que Deus continue abençoando a nossa vida e nos dando essa grata satisfação que essas 2 pessoas continuem aqui com a gente, nos orientando, nos ajudando e dando as suas opiniões. Um abraço.